Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Elvis e esse é o canal Reação Total. Então se você gosta de react, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Dá uma olhadinha nos vídeos, se você gostar dos vídeos, se inscreve aí, deixa o like, mano. E lembrando, clica no botãozinho Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios que os membros têm direito, tá? E se você quiser e puder, apoie o canal, mano, se torne um membro do canal, beleza? Que você vai estar ajudando muito esse canal a crescer e vai estar me motivando a trazer mais conteúdos cada vez mais pra vocês, beleza? Hoje eu tô aqui para trazer para vocês um vídeo de um canal inédito, a gente nunca trouxe pra cá, que é o canal Fatos Desconhecidos, beleza? Eu tava procurando um vídeo para reagir e eu vi esse vídeo aqui, mano. Eu não sei se vocês vão gostar, mas a gente vai ver hoje 3 serial killers mais cruéis da história, baseado em fatos reais, beleza? É um conteúdo bem diferente aí, pra gente não ficar só nessa mesmice de rap de anime, coisa de anime, entendeu? Como o nome do canal já diz, é reação total, mano. Então a gente vai reagir a tudo, beleza? Então vamos conhecer esses 3 serial killers mais cruéis da história. E é isso, eu espero que vocês gostem, mas se gostar, mano, deixa o like, beleza? Ajuda. A câmera tá assim perto porque vocês sabem como é que eu vou fazer o jogo aí. Eu vou deixar esse vídeo aqui maior do que a minha parte, entendeu? Então vamos lá, 1, 2 e... Por definição, um serial killer ou assassino em série é alguém que mata pessoas frequentemente seguindo um padrão. Muitas vezes esse padrão, essa repetição do assassino na hora de matar, é um ato de vaidade, um símbolo da sua identidade, uma assinatura. Os especialistas definem um assassino em série como pessoas gravemente perturbadas e cruelmente desumanas. E você vai descobrir o porquê. Nossa. Eu me amarro nesses vídeos, mano. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito dessas coisas. Se vocês não gostaram, não podem mais. Minha profissão é matar. Caso 1. Thiago Henrique Gomes da Rocha. E é brasileiro, mano. Julgado pela morte de 30 pessoas. Vítimas confirmadas, 28. A mais nova tinha 13 anos. Todos assassinados com tiros à queima-roupa. O serial killer de Goiânia, Thiago Henrique, está preso desde 2014 e voltou a ser destaque nos jornais depois da notícia que ele é o réu com maior pena individual do Brasil. Ele foi julgado por 30 assassinatos, latrocínios, roubos, porte ilegal de arma e fraudes de placas. E então condenado a um total de 656 anos na cadeia. Foi inocentado de 2 deles, mas ainda faltam 4 júris populares. O caso de Thiago foi tão conturbado quanto a sua mente psicopata. E o que ele fez colocou cidades inteiras em estado de pânico. Ele parecia gostar de se arriscar. Roubava e matava sem nenhum pudor. Chegava e atirava. Para não ser identificado pela polícia, ele alterava as placas das 2 motos que usava nos crimes. E com a vaidade de um assassino frio, chegou a dizer que matou quase 40 pessoas. No dia seguinte em que foi preso, Thiago tentou suicídio na delegacia e, de acordo com as declarações do advogado, ele usou os cacos da lâmina da cela em que estava para cortar os pulsos. Ele se mostrava uma pessoa extremamente violenta e instável. Chegou a agredir pessoas da imprensa e ameaçou companheiros de cela. Mas uma carta de arrependimento foi o divisor de águas no comportamento de Thiago em frente às autoridades e às câmeras. Durante os 8 meses de investigação que se seguiram, as declarações do assassino foram de: eu tinha essa voz, esse sentimento demoníaco que me possuía, para eu não sei o que me levou a fazer isso. Na carta, ele chegou a dizer que o maior desafio de alguém é conhecer a si mesmo e atribui o seu arrependimento à fé. Além disso, mudou a primeira versão da sua confissão dizendo que não cometeu todos os 39 assassinatos
e que foi coagido pela polícia a falar Depois isso. que já estava preso, vem Seria com esse mais papo. um jogo de manipulação ou o Tiago está Claro. realmente arrependido e falando a verdade? Não há como explicar como alguém que só dava entrevistas barbeado, de repente resolveu não falar mais com a imprensa. Arrependido ou não, Tiago vai passar um bom tempo na prisão. Apesar de sua pena ultrapassar 600 Caraca, anos, ele só pode cumprir 30 anos de acordo com a legislação brasileira. Os advogados 30 de anos só? acusação disseram que 1 ano por cada assassinato cometido por Tiago não chega nem perto do que ele realmente merece. Claro que não. Caso 2. Andrei Ticatilo. Vítimas: 52 pessoas. Mano, Todos os como corpos que o cara foram mata encontrados 52 pessoas, mano? esquartejados. Tudo que eu Ainda tinha para importa, falar, eu já falei. Por onde eu fui e em todo lugar que eu passei, eu matei gente. Quando eu matava, eu sentia uma paz. Andrei Ticatilo, Cara, durante isso aí o tem cara de julgamento que maníaco, durou mano. 4 meses, precisou ficar em uma A cara jaula dele. para que os familiares das pessoas que ele havia assassinado não pudessem fazer justiça com as próprias mãos. Dezenas se aglomeraram nos tribunais para ouvir da boca do próprio assassino os horrores que havia cometido. Conhecido como o açougueiro de Rostov, nome da cidade Açougueiro. russa onde os assassinatos aconteceram, Andrei deu declarações explícitas sobre como comia suas vítimas e demonstrou com um Comia. manequim como Comia, mano. esquartejou cada uma delas. Ele gostava de abordar adolescentes e jovens adultos nas estações e durante as viagens de trem que fazia. As atraía para longe dos lugares movimentados e as golpeava na cabeça. Uma vez desacordadas e amarradas, Andrei dava início à sua sessão de tortura particular. Ele arrancava os olhos e as línguas das vítimas para que não pudessem gritar. Às vezes fazia isso usando uma faca, outras com os próprios dentes. Caraca, velho, eu fico imaginando. No tribunal, Andrei chegou a dizer que se sentia Cara, tem que ser um muito louco, lobo mano. enlouquecido nos momentos de tortura e quanto mais sentiam dor, mais se deleitava de prazer. Uma garota Caraca, identificada mano. como Larissa Tchakchenko, de 17 anos, foi um dos assassinatos dos quais ele nunca esqueceu. Ele contou que depois que ela riu dele enquanto a ameaçava, rasgou a garganta, os braços e os seios dela com os dentes. Muitas vezes, depois de golpear seguidas vezes as vítimas com uma faca, Andrei se alimentava de seus órgãos genitais. Assim que o Caraca, ritual é um louco, de tortura acabava, ele escondia as roupas longe do corpo, cada peça no lugar diferente. De onde vinha tanta loucura? O que aconteceu na vida de Andrei Ticatilo para que ele se tornasse um assassino torturador e canibal? Como a história de grande parte dos serial killers, Andrei tinha uma vida longe de qualquer suspeita. Uma vida que servia de fachada para esconder o monstro que ele realmente era. Um monstro que foi alimentado por traumas desde o dia que nasceu. Quando ainda era muito pequeno, os pais de Andrei descobriram que ele seria impotente para o resto de sua vida. Mas a razão disso nunca foi realmente explicada. Ele disse no tribunal que nasceu condenado, que era um aborto da natureza, e baixou as calças, mostrando a genitália, gritando que aquilo não servia para nada. Sempre foi muito inteligente e seu jeito peculiar, considerado até meio afeminado para a época, era motivo para que colegas e familiares o maltratassem e o humilhassem. Caraca, Andrei era muito alto e afeminado esguio, mesmo. e por isso ganhou o apelido de Ganso enquanto estava na escola. Além da impotência, Andrei escondia o segredo de uma síndrome conhecida como enurese noturna, que faz a pessoa urinar durante a noite sem perceber, e nem em casa Caraca, ele mijava na conseguia cama. fugir dos abusos. A mãe dele, Ana Ticatilo, para justificar o desaparecimento do irmão de Andrei, disse a ele que o garoto tinha sido sequestrado, assassinado e que as pessoas que fizeram isso comeram o corpo dele. O menino cresceu com essa história na cabeça e, quando teve idade suficiente, serviu como influencia, obrigatoriamente por 3 anos no exército soviético
e depois continuou Esses traumas vivendo aí na quando a Rússia, criança onde se casou com ainda é Feodosia criança. Odinacheva. Ele tentou fugir do passado e, apesar dos problemas com impotência, o casal teve 2 filhos, que, de acordo com as informações, só foi possível porque ele colocou o seu sêmen na vagina da esposa com os dedos. Caraca. Foram os fantasmas da sua infância e os traumas psicológicos que o motivaram a matar. E só assim ele sentia prazer. Disse que os golpes de faca que dava nos corpos das vítimas imitavam o movimento da penetração. Quanto mais mortos apareciam, mais a polícia tentava controlar e vigiar as áreas públicas da região de Rostov. Em 1990, Andrei Tchikatilo foi preso em flagrante, tentando fazer mais uma vítima próximo a uma estação de trem. Ele foi condenado à pena de morte e executado Caraca. com um tiro na cabeça em fevereiro de 1994. Caso Ainda bem 3. que eu não era nem nascido. Pedro mano. Alonso Lopes. Vítimas: 300 garotas. 53 corpos encontrados. Todas com idade Mano. entre 8 e 12 anos. O famoso caso de Pedro Lopes foi noticiado em todo o mundo. Ele confessou e detalhou o assassinato de 300 vítimas e ficou conhecido como o Monstro dos Andes. Pedro enganou, estuprou e estrangulou centenas de jovens garotas durante suas viagens e fugas por 3 países sul-americanos: Colômbia, Peru e Equador. Ele abordava meninas que viviam nas ruas, com idade entre 8 e 12 anos. As levava para o interior de imóveis abandonados e ali as aterrorizava, agredia, estuprava por horas. Depois, elas eram estranguladas e jogadas em buracos no meio do nada. Não muito diferente dos outros serial killers que falamos hoje, Pedro Lopes teve uma infância pobre, mas nunca sofreu qualquer tipo de violência pela família. Era tão normal quanto a de qualquer outra pessoa. Durante os depoimentos, a mãe de Pedro Lopes, Benilda Lopes de Castanheira, não sabia explicar de onde vinha a versão completamente fantasiosa que o filho contava sobre a sua origem. Ele contou à polícia que depois que fugiu de casa, começou a falar para as pessoas que era filho de uma garota de programa que recebia os clientes na frente dele. Ele saiu de Santa Isabel, cidade colombiana onde nasceu, e viajou para Bogotá. Ao chegar na capital, ele se juntou a um grupo de meninos de rua, porque sabia que ficar sozinho num lugar que nunca tinha visto era muito perigoso. 300 crianças, Ele chegou a mano. conseguir comida e um lugar para ficar, mas não durou muito tempo por causa dos abusos sexuais. Quando completou 12 anos, Pedro fugiu do orfanato em que estava, voltou a viver na rua e cometer seus primeiros crimes de roubo. Foi um desses assaltos que fizeram Pedro Lopes ir para a cadeia aos 21 anos. Parecia que os abusos o perseguiam e na cadeia mesmo ele cometeu seus primeiros assassinatos. Ele matou 2 homens em legítima defesa depois de ser abusado por eles. E isso não lhe rendeu nem um ano a mais na sua pena. 2 anos depois, Pedro Lopes estava de volta às ruas para se tornar um dos criminosos mais sanguinários de todos os tempos. O Monstro dos Andes nunca ficava muito tempo em um lugar só. Ele perambulou pela Colômbia, pelo Peru e Equador por quase 10 anos, atacando meninas de rua que ninguém sentia falta. Em 1980, ele cometeu um deslize. Uma de suas vítimas foi uma menina de classe média. Isso chamou a atenção da mídia e das autoridades. Sem medo do que poderia acontecer, ele continuou agindo no Peru. E ao abordar uma menina numa feira de rua, chamou a atenção de uma senhora. Com a ajuda das pessoas que estavam na feira, fecharam o cerco contra Pedro e o entregaram à polícia. Ele confessou todos os crimes e contou onde estavam mais de 50 delas. Para a justiça equatoriana, não importa quantas pessoas você tenha matado, a pena máxima para crimes de homicídio doloso, quando há intenção de matar, é de 16 anos.
Pedro Lopes cumpriu 14 anos e depois foi encaminhado a um hospital psiquiátrico na Colômbia. Em 1998, ele saiu do hospital, voltou para casa apenas para roubar os pertences da família e fugiu para fazer sua última vítima. Foragido até 2002, Pedro Lopes voltou 2002, para a cadeia e continua lá até hoje, condenado à prisão perpétua. Estes foram os casos de 3 dos serial killers mais cruéis da história. Caraca, bicho. Não se esqueça, os psicopatas estão em todo lugar. Às vezes, dentro da sua casa. Às vezes, no seu trabalho. Às vezes, aí, ao seu lado. Ou às vezes é você mesmo, cara. Acabou, até a próxima. Mano, sério. Como vocês puderam ver aí, cara, tem deles que você nunca imagina, tá ligado? Você vê assim a pessoa, você nunca vai imaginar uma coisa dessa. Mas esse segundo, você vê que já tem uma cara assim meio de perturbado, tá ligado? Mas o primeiro e esse último aqui, os caras normal, tá ligado? A aparência normal, não tem nada demais, não são... Nunca que a pessoa ia desconfiar de uma coisa dessa. Mas, velho, insano demais. Top, eu gostei do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o like aí, se inscreve no canal. E é como ele falou, mano, tem em todo lugar, tá ligado? Às vezes tem na sua família seu amigo, alguém próximo, você nunca sabe o que é que a pessoa tá pensando, como a pessoa é de verdade, tá ligado? Então é um bagulho que você tem que estar super atento e ter muito cuidado, velho. Beleza? Então foi isso. Se você gostou, like, se inscreve e se puder, compartilha, beleza? Tamo junto e até a próxima.